site Eco está acompanhando esta semana o 7º Congresso Brasileiro de Unidades de Conservação que acontece em Natal. E um dos focos das discussões é justamente sobre a proteção das áreas costeiras e as áreas marinhas aqui no território brasileiro. Eu estou hoje com a Ana Paula Prats, diretora de áreas protegidas do Ministério do Meio Ambiente, e a Leandra Gonçalves, do SOS Mata Atlântica. Bom, vamos conversar um pouquinho. O Brasil é um país que tem uma extensa área continental e costeira também, né? Como é que está a preservação desses ambientes marinho e também o costeiro, né, aqui no Brasil? Por favor, Ana Paula. Vamos começar. Então, prazer estar aqui com vocês. Bom, na realidade a gente tem uma área muito grande, muito extensa marinha, né? A gente tem só de zona econômica exclusiva, que vai até 200 milhas náuticas, 3,5 milhões de quilômetros quadrados. E se você juntar isso com a extensão da plataforma continental, que é uma reivindicação do Brasil junto à ONU, a gente aumenta para 4,5 milhões de quilômetros quadrados. Então a extensão é muito grande. A gente tem também, por outro lado, os ambientes costeiros e marinhos como um dos mais ameaçados do planeta. E aí não é só o caso do Brasil. Então, o que eu apresentei agora, para que vocês assistiram, foi a questão da representatividade desses ecossistemas, que por pior que estejam, né, na hora que a gente diz, está precisando de fazer muita coisa, estão ameaçados, mas eles já estão, de alguma forma, dentro de um tipo de área protegida, seja estadual, seja municipal ou seja federal, e de proteção integral ou de uso sustentável. Então, a gente fez um trabalho demonstrando de que, por exemplo, na questão dos manguezais, 75% do manguezal do Brasil já está em alguma área protegida. Por outro lado, 40% de todos os ecossistemas mapeados também já estão dentro de uma área protegida. A grande lacuna, o grande buraco é a parte marinha, que aí você tem apenas 1,57% da área total marinha, que é esse total que eu falei, de 3,5 milhões de quilômetros quadrados protegidos sobre a unidade de conservação. Mas se você olhar, por exemplo, no mar territorial, que são 12 milhas náuticas, que é onde a maioria dos países fazem suas áreas protegidas, esse número já está em 23%. Então, é pouco, a gente quer crescer, mas não é tão pouco assim. Então, vale a pena também a gente lembrar que a gente já tem várias áreas. A questão é implementá-las e consolidá-las. No Brasil, a gente tem pelo menos 310, 312 unidades de conservação. Agora, federais. Agora, quantas federais na parte marinha ou costeira? É uma fração, então, muito reduzida, então, né? Não, na parte marinha é reduzida, como eu disse, mas na parte costeira não. E hoje a gente já tem 1.750 unidades de conservação no nosso Cadastro Nacional de Unidades de Conservação. Somando federal, estadual, algumas municipais e as RPPNs, que fazem parte do cadastro. Quais que são, então, Leandro, os principais perigos que afetam esses ambientes costeiro, marinho? Eu acho que como a gente tem essa extensão, né, da zona costeira brasileira, né, são mais de 8.500 quilômetros quadrados, a gente tem uma diversidade muito grande de ecossistema e também uma diversidade de ameaças. Então, a gente tem ocupação costeira desordenada, né, na linha de praia, a gente tem muito hotel em área irregular, a gente tem muito empreendimento de criação de camarão nas áreas de manguezais, né, que como a Ana Paula falou hoje também, são áreas que são berçários da vida marinha. Então, cada vez que você desmata o manguezal, você está, sem dúvida nenhuma, prejudicando não só aquela área de manguezal, mas todo o ecossistema que dele depende, né? A gente tem a questão da poluição, a gente tem muita ausência de saneamento, então tem muito esgoto que vai para o mar, a gente tem o problema das dragagens, né? A gente tem um problema grande com a exploração de petróleo que está vindo com todo o gás para a costa brasileira desde que teve a descoberta do pré-sal. A gente tem o impacto do aquecimento global, que, poxa, é uma coisa tão grande, né, que é difícil controlar, mas a gente tem tido efeitos que são visíveis já na questão dos recifes de corais, né, no branqueamento. Então, são muitas ameaças e por mais que, a Ana Paula colocou hoje muito bem, essas unidades tenham de fato uma representatividade, tenham a sua efetividade, a gente tem, hoje eu não lembro o número, mas você mostrou na palestra, a gente tem muita unidade de conservação de uso sustentável. Isso. Então precisa de mais unidade de proteção integral. Qual que é a diferença, então, de proteção integral e de uso sustentável? Integral é que é restrita a entrada? Isso. E principalmente nas áreas marinhas,
para que você tenha áreas que possam servir de repositório de estoques pesqueiros, elas têm que ser fechadas. Então, elas têm que ser proibidas a pesca. Elas podem até ter outro tipo de uso, um turismo subaquático, ou pesquisa, etc. Mas para você ter recuperação de estoques pesqueiros, você tem que ter áreas onde a pesca seja proibida. Exatamente para que os peixes possam se reproduzir e possam espalhar para fora. Né? Então vamos já direcionar o assunto para os estoques pesqueiros. A gente tem, a grande maioria dos recursos pesqueiros estão ameaçados, super explorados. O que você pode falar um pouquinho, Leandro? São 80% dos recursos pesqueiros no Brasil que hoje são considerados sobreexplotados, ameaçados ou até mesmo ameaçados de extinção. Então, um número bastante grande, mas assim, é assustador, mas não é só no Brasil. Né? No mundo, 76% dos recursos pesqueiros estão nesse mesmo nível de ameaça. Então, assim, de fato, o setor pesqueiro mundial está em crise e o Brasil não está diferente dos demais países. Eu acho que... Eles não são inesgotáveis, como a gente imaginava, né? Estão longe de ser inesgotáveis e a cada vez mais a gente sente a necessidade de ter essas áreas de exclusão de pesca, que não deixam de ser áreas, né, também que proporcionam esse repositório, que são áreas também protegidas, e precisa ter um manejo da pesca de uma forma mais eficiente, visando a conservação desses recursos. Qual que é a importância do setor pesqueiro hoje para o Brasil, em termos ou de produtividade, geração de emprego, enfim, sustento de famílias? Olha, hoje é aproximadamente 1 milhão de pescadores na costa brasileira e eles têm 4 milhões de pessoas que sobrevivem dessa atividade pesqueira. Se fala em até 8 milhões de empregos diretos ou indiretos da indústria pesqueira, né? Ou seja, é uma forma, claro, é uma grande forma de produção aí, de geração de emprego, volume aí de economia até, mas é um desafio então compatibilizar o crescimento do setor, esse manejo sustentável, a preservação desses estoques. O que vocês podem me falar sobre isso? Eu gostaria de colocar um detalhe nessa questão, que o Brasil, diferente de alguns países, a gente tem a grande maioria dos pescadores artesanais. Então, a manutenção também desse modo de vida é muito importante. E se você realmente investir na parte industrial e etc., você vai acabar minando essa questão do modo de vida tradicional e do pescador artesanal, que, claro, contribui para a sobrepesca, mas muito menos do que a pescaria industrial. E ordenar esse tipo de pescaria artesanal, não que seja mais fácil, mas ela pode ser mais viável com reservas extrativistas, com outros tipos de ordenamento e aí por áreas. Então a manutenção disso é muito importante, porque às vezes a gente fala nos números, 8 milhões de empregos no Brasil não é muito grande, mas pensando que a maioria são pescadores artesanais, que estão ali há gerações e gerações, é muito importante a manutenção disso. E para manter, aí só hoje em dia está esse clamor todo de que as áreas protegidas podem vir a ser como uma última esperança, porque já se tentou de várias formas ordenar com tamanho de malha, apetrecho, época de defesa, etc. E isso está colapsando no mundo inteiro, como a Leandra falou, não é só no Brasil, né? Você pode imaginar que, sendo a maior parte da pesca artesanal, tendo o Brasil a maior parte da pesca artesanal, é um desafio muito grande você fazer o manejo da pesca, porque é um setor muito informal. Né? Em países que você tem a maioria da pesca industrial, eles obedecem uma regulamentação, eles têm um sindicato, tem uma organização que é mais fácil de você realizar a gestão pesqueira. Aqui no Brasil, o governo enfrenta esse desafio, né? Porque a cadeia de consumo e produção ela não é tão clara. Né? Os pescadores precisam ser organizados, colônias de pesca, sindicato, então isso traz um desafio, traz uma oportunidade muito grande, que é você organizar esses pescadores em reservas extrativistas, fazer com que eles entendam o manejo da pesca, entendam até a importância das áreas fechadas, como acontece na região de Itamandaré, né? Então você vê de fato a exportação da biomassa, você vê os estoques de peixe proliferando para as áreas adjacentes, mas você tem ao mesmo tempo o desafio e a oportunidade, é isso que a gente tem aí para frente.